Bom dia, fiel. Bom dia, não sei, né? Um bom dia com início desesperador. Para você que é corintiano e acompanha o Bom Dia Fiel por ser corintiano, o começo do Corinthians é realmente muito preocupante. Antes de tudo, bom dia para vocês. Se inscreva no canal youtube.com/blog do Vitão, ative o sininho. Lembrando que hoje, às 9h30, tem Corinthians e Fluminense, então, no canal, a gente tem o pré-jogo e a transmissão em parceria com a Rádio Coringão. Então, aqui no canal Blog do Vitão você acompanha pré-jogo, escalação, aquece para o jogo, a narração. E assim que a bola acabar de rolar, eu chego com o pós-jogo, notas, avaliação, enfim, logo depois da partida. Espero que seja uma live. O Corinthians é o último jogo da rodada, então já vai entrar sabendo a situação. Na prática, o Corinthians hoje tem 31 pontos e a zona do rebaixamento está em 30. Então, a situação é absolutamente desesperadora. Dizendo da rodada, alguns recadinhos rápidos, né? A gente falou tanto de eleição aqui. Na data de ontem, o Conselho Eleitoral aprovou as candidaturas de Augusto Melo e André Negão. A do Augusto Melo por 3-1 tinha aquela polêmica se seria ou não aprovada pela questão da condenação em 2015 por uma questão tributária e tal. Mas assim, não teria sentido nenhum Augusto não poder ser candidato, porque isso precede as últimas duas eleições, e uma ele foi vice do Cittadini, que hoje apoia o André Negão contra o Augusto, e na passada ele foi candidato à presidência. Então, se pôde nas duas passadas com essa condenação, não faria o menor sentido proibir agora. Eu não estou questionando se é bom candidato, se é mau candidato, isso aí quem vai votar, que decida lá os sócios. Aqui meu espaço é para falar bem e mal de tudo que acontece no clube, de quem ganhar, de quem perder. Eu não apoio nenhum candidato. A gente já falou aqui sobre o debate, quem viu na Gazeta viu. O Augusto mesmo já deu uma entrevista grande aqui no canal. O André já foi convidado e não quis fazer na época. Depois ele topou fazer no dia que ele se predispôs a fazer. Eu não estava podendo dar entrevista, ficamos de remarcar. E depois do debate que teve, não sei nem se vai ter, porque está desmarcando todas as entrevistas, mas enfim, o espaço será dado aqui. Então, o André Negão é candidato. Ontem também, final de basquete. O Corinthians perdeu por 1 ponto para o Paulistano, vice-campeão paulista. O Corinthians que tinha eliminado o São Paulo na semifinal. Perdeu de virada. Eu não assisti o jogo, foi na hora da Libertadores Feminina. Em outros jogos, eu só vi o resultado. O Corinthians chegou a liderar boa parte do jogo, mas foi ultrapassado. O jogo final foi muito emocionante. Sexta para cá, sexta para lá. O Paulistano venceu por 1 ponto. Parabéns ao Paulistano e para o Corinthians pelo vice-campeonato paulista. E na Libertadores Feminina, o Corinthians perdeu do Inter o primeiro tempo. Muita gente falou, mas o Inter ganhou o primeiro tempo. Lembrou o Diniz, que quando dirigiu o São Paulo comemorou uma vitória no segundo tempo. Perdeu de 4-2. Mas ganhamos o segundo tempo. Então o Inter ganhou o primeiro tempo de 1-0. No segundo perdeu por 1-0 e perdeu nos pênaltis de virada. Né? O Corinthians com Vicky Albuquerque perdeu logo o primeiro pênalti. O Inter até a quarta cobrança podia ganhar e perdeu a quarta e a quinta. O Corinthians venceu de virada. Fará o derby sábado à noite contra o Palmeiras, decisão da Libertadores. O Corinthians o maior campeão, o Palmeiras o atual campeão. Grande clássico que você sábado à noite vai ver aqui. Vai ver, não, vai ouvir na narração aqui no canal Blog do Vitão. Agora vamos para a rodada do Campeonato Brasileiro, depois desses todos esses recados. Ontem tivemos Grêmio e Atlético Paranaense. Eu queria parabenizar o Grêmio, o Coritiba, o Fortaleza, o Inter de Porto Alegre e o São Paulo. Todos esses times, né? Esses 5 times perderam o jogo, mas eles ganharam a posse de bola. E o Botafogo devia ganhar ponto extra, porque ele ganhou o jogo e a posse de bola. Os outros 5 ganharam a posse de bola e perderam o jogo, e tem gente que dá importância para essa merda que não serve para merda nenhuma. De 6 jogos, 5 quem ganhou a posse de bola perdeu o jogo. E tem idiota que acha isso importante. Mas vamos lá. Botafogo, Grêmio 1, Atlético Paranaense 2, de virada, gol no finalzinho dos acréscimos. Esse jogo não interessa para o Corinthians, né? Coisa de outro campeonato lá em cima, Libertadores, que não pertence ao Corinthians. América e Botafogo também não pertence, o Botafogo já é campeão brasileiro desde julho, eu dei os parabéns aos botafoguenses, embora tenha gente que queira enganar a torcida, né, que defende esse lixo de pontos corridos colonizado e quer fingir que tem emoção. Não, não tem nada a ver, que tenta ganhar simpatia, audiência de palmeirenses, flamenguistas, gremistas, fingindo que tem uma competição, quando o Botafogo já é o campeão. Aqui, como a gente não engana ninguém para ter audiência, o Botafogo é campeão, e também o América não é que luta para não cair, o América já caiu. Então, para o Corinthians, o jogo não muda nada. Curitiba e Cuiabá. Foi um péssimo resultado para o Corinthians, porque o Curitiba, como a América, já caiu. E o Cuiabá, se perdesse, ficaria ao alcance do Corinthians. Agora abriu bastante. Então, foi um péssimo resultado para o Corinthians do Cuiabá. Fortaleza e Vasco.
péssimo resultado para o Corinthians, a vitória do Vasco. O Vasco que está na zona já com 30 pontos agora, o Corinthians com 31. Aliás, eu vou confirmar a classificação exata para vocês. Bahia e Inter, péssimo resultado. O Inter também disputa para não cair, mas tem um time melhor. E o Bahia, com essa vitória, ultrapassou o Coringão em número de vitórias. Enquanto eu falo com vocês, eu estou abrindo a classificação, já vou passar para vocês. O Vasco está com 30 pontos. Peraí que tá abrindo aqui. Toda vez que eu vou abrir a classificação, entra 300 anúncios de bets da vida, que inferno. E o Goiás venceu o São Paulo por 2-0, mas um péssimo resultado. O corintiano que torceu contra o São Paulo ontem trouxe errado. Hoje temos Palmeiras e Atlético, jogo que não interessa ao Corinthians. Cruzeiro e Flamengo interessa ao Corinthians que o Flamengo vença, né? O Flamengo do mentiroso e sem palavra Tite, ele que pediu para falar se ele fizesse o que ele fez, que ele era mentiroso sem palavra. Quem sou eu para negar? Então tá dito. Tite, você é mentiroso e sem palavra. Santos e Bahia e Bragantino, mas se ele ganhar vai ser muito bom para o Corinthians amanhã. Hoje, melhor dizendo. Santos e Bragantino. O Bragantino é o vice-líder, precisa vencer de qualquer jeito para o Corinthians. O Santos também tem 30 pontos, o Corinthians 31. E Fluminense e Corinthians. O Diniz é uma piada de mau gosto na seleção brasileira, mas o Fluminense é muito melhor que o Corinthians, especialmente no Maracanã, com fora de casa. Não dá para descartar, para negar o favoritismo do Fluminense, apesar do Diniz ter conseguido perder do Vitor Pereira, do Luxemburgo, e ser um fanfarrão que gosta de brincar de ciranda, cirandinha na própria área, e tem gente que acha isso moderno. Essa vergonha, essa culpa eu não carrego. Mas vamos lá. Classificação para vocês. Que interessa, né? O Bom Dia Fiel é feito para corintianos, vamos para o que interessa, que é de baixo para cima. A América já fez o jogo 27, 18 pontos já caiu. Curitiba também já jogou na rodada 27 jogos, 20 pontos já caíram. Esses dois já caíram, faltam 2 vagas. Goiás, que venceu na rodada, foi a 30 pontos e 7 vitórias. Vasco, que venceu na rodada, 30 pontos e 8 vitórias. E o Santos começa a rodada hoje na zona do rebaixamento com 30 pontos e 8 vitórias, como o Vasco, mas com saldo de menos 13. O Vasco tem menos 10. O Corinthians tem 31 e 7 vitórias. Ou seja, se o Santos empatar com o Bragantino na Vila, o Corinthians perder, o Santos ultrapassa o Corinthians. Aí o Corinthians fica fora da zona de rebaixamento, 1 ponto e 1 colocação. O Corinthians tem. Vamos lá. Então, esquece América e Curitiba caíram. Faltam 2 vagas. Goiás, 30 pontos e 27 jogos. Santos, 30 pontos e 26 jogos. Vasco, 30 e 27 jogos. Corinthians, 31 e 26. Cruzeiro, 31 e 26. Ambos com 7 jogos. 7 vitórias. A diferença é que o saldo do Cruzeiro é 2 positivo, do Corinthians 2 negativo. O Bahia já jogou, tem 31, mas também tem 8 vitórias e passou o Corinthians. O Inter já jogou, tem 32 pontos e 8 vitórias. Se o Corinthians empatar na rodada, ele vai a 32, mas não passa o Inter, porque o Inter tem uma vitória a mais, empata em pontos com o Inter e fica atrás no número de vitórias. Mas passa o Bahia, que tem 31 pontos. Então o empate para o Corinthians deixa o Corinthians só 2 pontos acima do rebaixamento, mas é importante. A derrota, o Corinthians perdendo o jogo, ele vai terminar 1 ponto só na frente da zona do rebaixamento, 1 ponto acima do Goiás, do Vasco. Se o Santos ganhar, atrás do Santos. Se o Santos perder, frente de 3 times, todos eles com 30 pontos. E aí no domingo, né, o Corinthians recebe o lanterna e rebaixado América Mineiro. Aí vai ter que ganhar esse jogo de qualquer maneira, né? O Corinthians tinha que ganhar do Fluminense, do América para ficar tranquilo, ou pelo menos empatar com o Fluminense de qualquer jeito, pelo menos empatar. Porque a rodada foi trágica, né? Se o Corinthians perdesse para o Fluminense ou empatasse, mas Bahia tivesse perdido, Cuiabá perdido, Vasco perdido, só que deu tudo errado. Então é o seguinte, eu vou te passar já para vocês a próxima rodada para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá? Enquanto eu abro aqui para vocês, vamos mudar aqui. Como eu dei esses anúncios chatos de bet, puta que eu pariu, mas vamos lá. No sábado, São Paulo e Grêmio. São Paulo não vai cair, enfim, mas se perder umas 2 seguidas, começa a perigar. Bahia e Fortaleza. Fortaleza já perdeu do Vasco, está pensando na final sul-americana. Bahia vem embalado de meter 6 no Goiás e venceu ontem o Inter. Joga em casa, é perigoso. Se o Bahia ganhar, é péssimo para o Corinthians. Cuiabá e Goiás. Melhor essa altura que o Cuiabá vença, vai jogar em casa, já abriu um pouco e abra mais. Mas, enfim, praticamente tira o Cuiabá da briga ou o Goiás. Alguém vai ter que ganhar esse jogo, né? Para o Corinthians, o ideal, acho que é a vitória do Cuiabá.
ou, na pior das hipóteses, empate. Vitória do Goiás fora de casa seria trágico. Botafogo e Atlético, não vale nada pra gente, um já é campeão, outro briga para Libertadores. No domingo, Flamengo e Vasco. Olha, o corintiano tem que torcer muito pro Tite. Se o Flamengo ganhar do Cruzeiro hoje e do Vasco no domingo, dá uma ajudada monstro no Corinthians. Aí tem Atlético e Cruzeiro, é bom que o Galo vença esse clássico. Inter e Santos, é bom que o Inter vença, porque eu não acredito que o Inter vá brigar para não cair, mas de repente se o Santos vence, mantém o Inter nessa briga, né? Então assim, um empate, assim, alguém vai ter que fazer ponto, vai ser ruim, mas de qualquer jeito vai segurar alguém. Corinthians América, esse jogo se não vencer, esquece. O Corinthians não venceu em casa o Cuiabá, o Corinthians não venceu em casa o Goiás, o Corinthians não venceu em casa um monte de time jogando muito mal, esse jogo vai ter que vencer, né? Venceu o Vasco, venceu o Curitiba, vai ter que vencer o América, de qualquer jeito. Bragantino e Fluminense não tem nada a ver com o Corinthians. Curitiba e Palmeiras também. Curitiba já caiu, o Palmeiras está lá em cima. Esses são os jogos da rodada para vocês. Então, a rodada que tem tudo para ser, era para ser preocupante e tal, mas assim, era muito complicado desse tudo errado. Já deu errado o Goiás, já deu errado o Bahia, já deu errado o Vasco, já deu errado o Cuiabá. Então a rodada para o Corinthians, se ele não ganhar o jogo dele, o empate já vai ser péssimo. Mas se perder, vai ser uma rodada horrorosa. E aí pode ser pior ainda caso o Santos e o Cruzeiro vençam. Lembrando que o Corinthians joga às 9h30, vai ser o último jogo que vai terminar na rodada, já vai saber tudo o que vai estar acontecendo, que às vezes não ajuda em nada, né? Só deixa o time mais nervoso. Mas é isso. Bom dia, fiel. Vai Corinthians. Até logo mais à noite. Eu espero vocês aqui no pré-jogo, na transmissão em parceria com a Rádio Coringão e depois na live que eu comando no pós-jogo. Vem comigo. Boa noite. Boa noite, não. Bom dia, fiel. Até boa noite. Conto com os amigos.